Boa noite, pessoal. Boa noite, Zaira. Tudo bem? Boa noite, Eduardo Matos, meu companheiro. Boa noite, Billy. Beleza, Billy? Bem-vindo. Boa noite, Júlia. Du, vou te puxar aqui já, gente. Puxar o Eduardo já. Dailton Matos, boa noite. Gonçalo, Bianca, boa noite. Juarez, meu companheiro, boa noite. Como é que você tá? Tudo jóia, Juarez? Bruno, boa noite. Laírton, boa noite. Vou chamar aqui o meu companheiro, parceiro, irmão Eduardo para entrar na live aqui comigo. Mundo, pode entrar aí. André já tá aí. Ó, já temos pergunta aí até de treinamento, hein? Guarda um pouquinho a pergunta aí que já já a gente vai. Hoje a gente vai ter um mestre aí no treinamento de cavalos para estar ajudando aí a gente a responder essas perguntas. Eduardo, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a sua presença, agradecer a nossa equipe, a Michele, o Pedro que está entrando para a nossa equipe. Irmão, obrigado mais uma vez pela sua presença. E hoje eu já te coloquei rapidinho aqui para a gente estar dando os recados pro pessoal aí. E aí, irmão, boa noite. Fechou, irmão. Boa noite para você. Gratidão aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui contigo. Boa noite a todos os presentes aí. Expectativa lá na Tampa para essa noite de hoje. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E, bom, meu recado é aquele de sempre. O nosso assunto aqui é importantíssimo. Como viver bem. É possível viver bem do cavalo. Então, assim, já compartilha o link dessa live, já deixa o seu curtir aqui, comenta aí depois, faça sua pergunta, vamos interagir aqui, que tem muita coisa boa para acontecer nessa noite. Quero agradecer ao nosso parceiro russo lá do Aras Menezes, o cara que está acreditando nesse projeto aí, o cara que chegou primeiro com a gente. Obrigado, Russo, que Deus abençoe você, seu trabalho, sua empresa, sua família. E cara, eu tô assim mega ansioso para essa live de hoje. O cara que nosso convidado aqui hoje é um amigo também, na verdade um amigo, é um irmão. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live hoje vai sair de certa forma transformado. Esse cara tem muita coisa para ensinar para nós. E assim, é impressionante. Ele tem uma galera muito legal, muito assídua com ele lá no CT dele. E a galera já movimentou, foi um estardalhaço na internet aí hoje. Então vai ser muito legal. Ricardo, eu queria só que você contasse aí mais uma novidade essa semana pra galera, cara. Então, vamos lá. É, Pessoal, só para quem nunca participou dessas lives, essa é uma sequência de lives justamente com pessoas que estão no meio, vivem do cavalo há mais de 10 anos e vivem bem do cavalo, né? Pessoas que têm resultados e estão aqui nessa live para quê? Para estar dando dicas, tá? Contando um pouco da história para a gente aprender, né? E a gente está, cada dia que passa, tendo mais, vamos dizer assim, mais ferramentas para a gente que sonha em viver do cavalo, a gente ter mais recursos e ferramentas para a gente estar usando no nosso dia a dia. Então vamos aproveitar que hoje o André é um cara super especial que está aí, um cara que eu admiro muito e vai estar aí com a gente para passar bastante conhecimento aí para a gente, tá? Bom, a novidade é o seguinte, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, vai lá na bio, clica e já entra no nosso grupo do WhatsApp. O que vai acontecer? Nós vamos fazer um curso, daqui a uns dias, tem bastante gente me perguntando sobre curso, e é uma novidade porque é um curso híbrido, tá? O que é isso, Ricardo? É um curso presencial e online, tá? A gente nunca viu isso ainda aqui no Brasil, nós vamos fazer pela primeira vez. Então, assim, é a oportunidade que você tem de fazer o curso, né? Quem está me pedindo o curso, a gente vai ter como você fazer no presencial e da forma online, tá? Ou até os dois, se você preferir. Então, para receber mais detalhes sobre esse curso, logo logo a gente vai estar liberando a data. Não esquece, clica lá no link que está na bio, entra no nosso WhatsApp, que já já a gente vai mandar mais informações para vocês. Beleza? Feito, Eduardo Matos. Mais Show de algum bola, é isso recado ou aí. não? Imperdível. Eu acho que esse é um mega recado, né? Então você fica atento aí, clica no link, entra no grupo do WhatsApp. Com certeza a gente vai ter grandes novidades. Tem essa novidade no cavalo, né? Do curso híbrido online e digital.
E quero agradecer mais uma vez aos parceiros. Já vi que o nosso amigo Gustavo, dentista, está aí. Ali o doutor Gustavo, um abraço. Ô, Nosso doutor, grande parceiro abraço. também. Isso aí, meu Vou falar amigo com você essa semana, Mineiro, hein? mestre Mineiro, Silvio abração, Lima está aí Mineiro. também. Ê, mestre. Galera do CT, André Abraço, Silva está mestre. em peso aí. Top Abraço a demais. todos. E vamos chamar o nosso convidado ou não? O homem tá aí já na ponta da agulha, hein, Du? Bora Posso lá. convidar? Por favor, faça Vamos essa lá. honra. André, estou mandando o convite para você. É só você aceitar o convite para estar entrando aí na live com a gente. Vamos lá. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas daqui a pouco, tá? Sobre treinamento, sobre as outras coisas que vocês tiverem dúvidas. Vamos primeiro receber o nosso convidado especial aqui, ó, que veio trajado. Aê, O gaúcho, cara tá velho, sempre. preparado para o evento, Ó. meu, né? Esse é diferente. Boa noite, André. Boa noite. Obrigado, cara, Tudo bem? pela sua presença. Eu sei que você é um cara de vida corrida. E, cara, sou um admirador seu. Espero não, tenho certeza que eu tenho muito para aprender com você nessa live aqui hoje, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, seu e Dudu, para participar com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma com alguma coisa também. Com certeza vai sim. E aí, Eduardo, vai dar Show de boas-vindas pro bola. nosso amigo aí? Boa noite, André, meu amigo, meu irmão, meu compadre. Como é bom ter você aqui. Sabe que sou teu fã da sua história, fã de tudo que você construiu. Eu tenho acompanhado desde muito tempo já a sua trajetória. E você não podia ficar de fora desse nosso projeto aqui, que eu sei que você é um cara que torce por todos e por mim de maneira especial. Então, sabe que é uma grande honra ter você aqui com a gente nessa noite. Imagina, Du. Se eu puder contribuir com alguma coisa, fico feliz em ajudar vocês no projeto aí. O André, eu tenho certeza que você pode, cara. Pô, é o que o Edu falou, você não podia ficar de fora. Por quê, André? Essa é uma sequência de live, cara, que assim como eu vivo, muitas pessoas vivem do cavalo, mas a gente sabe que muita gente acha que é impossível viver do cavalo, viver bem do cavalo. E aí a gente quer trazer cara que realmente está no campo de batalha, sabe? Aquele cara que cresceu, que faz muitos anos que está ali no cavalo, que conseguiu, né, ter um crescimento na vida. Então é o cara que realmente fala com propriedade. Você é um cara que com certeza tem propriedade para estar aqui nessa live. Tá, cara? Então, uma coisa que eu queria é que para quem não te conhece, André, que você contasse um pouco da tua história. Como é que você entrou nessa vida do cavalo? Como é que foi? Conta né, dá um resumo da sua história aí para a gente conhecer um pouco mais. Ricardo, a minha história no cavalo, se eu for contar mesmo em detalhes, a live fica bem comprida. Eu caí no cavalo meio de paraquedas, assim, eu fui trabalhar, eu era na época um ajudante de pedreiro, né? Fui trabalhar na casa do senhor, que até então para mim eu não conhecia nem a fisionomia de uma pessoa gaúcha. Quando eu vi esse senhor trajado, que o nome dele era Jorge Caran, na época, eu vou contar um resumo básico de como eu comecei, bem rápido. Aí eu olhei para aquele cara, aquela figura, me chamou a atenção, sabe? A vestimenta, a roupa. E eu até então não sabia, nem na escola eu tinha visto falar da figura gaúcha. E eu fui trabalhar na casa dessa pessoa como ajudante de pedreiro. E numa ocasião, ele pediu pra gente fincar uns palanques lá, conhecer o palanque, para quem não sabe, é mourão lá, para amarrar os cavalos, para lidar. E o pedreiro era bem corrido, me pediu para eu fazer esse serviço. Eu fui e fiz. E quando ele chegou na obra lá, a primeira coisa que ele fez, ele foi nos palanques, né, bem gauchão, tradicionalzão, e balançou esses palanques para ver como é que tava, e tava muito bem gravado, sempre aprendi a trabalhar de cedo com meu pai, serviço bem feito. E ele perguntou pro pedreiro, quem que cravou os palanques? Ele falou, foi o André. E eu, na época, tanto se vê, o pessoal me chama de Andrezinho, porque é engraçado a minha história, que eu cresci depois, eu era muito pequenininho, eu era bem magrinho mesmo. Agora já engordei um pouco, mas já era bem magrinho. E daí ele foi lá e se impressionou. Estava muito bem feito o trabalho, ele me convidou para trabalhar com ele nos cavalos. Eu fiquei meio na dúvida, não sabia se era aquilo que eu queria, mas aquela pessoa me chamou muita atenção, aquele meio de vida que ele vivia. Eu conversei com a minha mãe, ela contrariada, coisa e tal, falou, não vai, eu acabei indo. Cara, e foi bom para mim. Passei com esse senhor Jorge Caran 7 anos ali. Cara, eu sempre digo, ele nunca me ensinou assim, tipo, ó, faz isso, faz assado, ele me deu essa oportunidade. Ele dizia, faz assim, e eu, do pouco que ele me ensinava, ele me explicava, eu fui pegando. E eu, graças a Deus, tenho um dom assim, eu pego muita coisa, sabe, Ricardo? Uhum. E aí eu fui
com ele e descobri que isso aí para mim era legal. Era um meio de vida melhor do que eu tinha. Até então, que eu era um ajudante de pedreiro. E comecei a mexer com os cavalos com esse tal. O Du me conheceu mais ou menos naquela época lá. Eu morava, ele citou até na outra live que vocês estavam fazendo, eu estava vendo que eu morei realmente ali 5, 6 anos dentro de um baú de caminhão, apoiado por 4 tambor. Não foi fácil. Hoje, às vezes, a pessoa chega na minha casa, que graças a Deus a gente conseguiu construir um rancho, a gente trabalha, vive disso hoje. Mas se o cara buscar lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, do que eu passei para chegar aqui hoje, eu já trabalhei bastante e a gente tem foi duro, não foi fácil não. Mas eu gostei, sabe? E o que eu ouvia ele contar dos cavalos, as provas que ele ia, que até então ele não me levava, mas ele sempre prometia, olha, eu vou te levar, vou te levar. Esse vou te levar e não me levava, me aguçou a querer conhecer esse mundo do cavalo crioulo, no qual eu cito, né? Foi muito legal, cara. Eu comecei a mexer com ele, eu não tinha experiência nenhuma de cavalo. Fui no jeitão gaúcho dele e fui aprendendo e ele achou que eu tinha capacidade, foi me orientando no pouco também que ele conhecia, porque o seu Jorge Cara não era um treinadorzão de cavalo, assim, ele não vivia do cavalo, ele gostava de treinar uns cavalos, montar uns bichinhos e coisa e tal. E eu fui com isso, ele foi deixando umas coisas para eu fazer, montar uns cavalos de bocal e e eu fui peguei bastante coisa e fui aperfeiçoando. A gente que gosta do cavalo, como você aprende com o cavalo. O cavalo ensina muita coisa pra gente, né? Fui Exatamente. aprender, foi passando os anos. Fiz poucos cursos na minha vida, mas eu tenho uma cabeça boa, graças a Deus. Eu consigo pegar muita coisa vendo. Se eu ver você mexendo no cavalo, eu acho que pô, aquele movimento é legal, eu consigo fazer. E eu fui pegando muita coisa dessa forma. Então, aí essa pessoa, Jorge Caran, eu sou grato até hoje, sempre falo dele por ele ter me dado essa Uhum. chance de estar no mundo do cavalo, entendeu? Uhum. Não que ele falou, você vai fazer isso, não. Mostrou um mundo diferente e eu quis para mim. E hoje sou grato, eu vivo hoje do cavalo por intermédio dessa pessoa. Parabéns, cara. Mais ou menos isso. Tem muita coisa. O André, talvez você não lembre de mim, mas eu ainda te conheci. Eu te conheci nessa época que você morava lá no container. Era a época que a gente ia na casa do Bira, no Lampadinha. Eu cheguei aí lá onde você morava. Então, Container é cara, coisa moderna, filho. não é? No baú de caminhão, né? Lá no baú. É, Ó, então, baú de caminhão, verdade. Cara, então a Verdade, gente é testemunho. mas foi muito bom, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. A gente aprende a valorizar as pessoas. Mesmo morando no baú, cara, eu tinha muitos amigos que iam lá em casa. Nossa, inclusive a gente naquela época, nós tinha muitos amigos. E feito assim, foi a ligação com o cavalo, né? E hoje a gente vive disso, graças a Deus. É O bem André, eu acho interessante. assim que quem trilhou esse caminho, assim, né, e que era pobre, cara, eu acho que a gente, quase todo mundo passou por umas situações dessa, né, cara, e eu acho só do cara não ter desistido, né, eu morei num quartinho também do lado de cocheira, assim, mas, cara, não tinha lugar para guardar roupa, a gente guardava a roupa dentro de uma geladeira, às vezes dormiam 4 pessoas dentro do quartinho, mas o quartinho tinha 1,5 por 3, vá. Não tinha a cama, não podia colocar uma cama normal, porque senão, né, não cabia dentro do lugar, a gente ficava com o pé para fora da cama. Então, acho que todo mundo passou esses perrengues e a gente não desistiu. Né? Eu estava comentando hoje com o Eduardo que muita gente quer ter o resultado, mas não quer passar pelo que a gente passou, né? Então é muito importante, cara, você dessa forma É, clara, né? E tá contando um pouco da tua história para as pessoas entenderem que teve um caminho doloroso e que assim acho muito legal porque hoje, né, com essa quantidade de cliente que você tem, tanta gente que a gente acaba ensinando, é uma forma da gente dar dicas para essa pessoa não passar pelo que a gente passou, né? Por isso que eu acho muito valiosa sim. uma live dessa e aprender tanto com um cara que nem você aí, cara. Parabéns pela ou sua pelo história. menos se passar, não Hoje, desistir como nós não desistimos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. hoje eu vejo bastante gente, até você me perguntou se é possível viver bem do cavalo. Hoje, graças a Deus, eu vivo do cavalo, eu tenho bastante coisa que o cavalo me deu, eu conheço muita gente, bastante amizade por intermédio do cavalo, que é a parte legal do cavalo. Mas eu vejo hoje as pessoas querendo entrar nesse mundo até do cavalo e querendo um resultado muito rápido. O cara entra hoje que já quer ter resultado amanhã. É impossível isso, você sabe disso, né? O cara Exatamente. não querem passar mais por toda a dificuldade, eles querem já pegar o
o nível 10 do troço lá e seguir em frente. E não é assim, né, Ricardo? A gente sabe que você tem que, Exatamente. para você conseguir ver cavalo, não é só montar cavalo, você tem que ter. Eu não sou um cara de muita relação muito fácil, os meus meninos falam que eu sou muito chato, mas eu sou chato com a. Se eu dizer alguma coisa para você, você pode pensar que é verdade. Eu não sou cara dando tapinha nas costas de ninguém, eu falo a verdade. Exatamente. Eu prefiro falar a verdade, o cara não gostava, mas depois o cara fala, o André me falou a verdade, entendeu? E, então tem muito cara que às vezes ele quer começar e não quer passar por uma dificuldade. Não que ele seja obrigado a passar por isso. Mas eu acho que a dificuldade ensina muita coisa pra gente, até valorizar muita coisa que você vem adquirir depois, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E os caras chegam hoje, eles aí sofrem uma frustração, vai numa prova, não ganha, não tem cliente, não tem muita coisa, o cara já quer desistir, o cara fica lá cheio de chorando, reclamando, e não é fácil a vida, não é fácil você conseguir ter cliente. Eu sempre falo, já começa de você ter uma cocheira limpa, de você ter um trato bom para os seus cavalos, de você receber bem as pessoas, ser o mais honesto possível, que é muito importante, né? Não é só não ter folga, cavalo não ter feriado, não ter hora extra. Quem mexe com cavalo não tem nada disso. Não tinha folga até agora, aos 40 minutos atrás. Eu estava arrumando a cerca ali, que a vaca entrou no meu tifto ali. Então você vê, a vida é corrida, não é fácil, Exatamente, né? Mas graças a Deus, sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Tenho, graças a Deus, nossa, os meus meninos aqui, que eu já chamo de amigo, cliente, parceiro aqui, nossa, do Freio do Proprietário, os meninos do Vansorte, graças a Deus, uma turma muito bacana, a gente está sempre junto, são muito unidos. Se um precisar, tá sempre todos prontos para ajudar, vice-versa, é muito legal. Eu sou muito feliz, sou muito grato a isso, ao mundo do cavalo. Hoje, o meu estilo de vida é por conta do cavalo, que a gente faz o que gosta no cavalo e do cavalo a gente vive. Parabéns, André, só, quero aproveitar que o André tocou nesse assunto, eu dei uma corrida aqui, eu já vi uma galera aqui, e eu quero já cumprimentar e agradecer pela presença aí, ó, o Bruno Henrique, nosso parceiro do Umbão, David Franz, parceiraço, o Nicolas, Vinícius Correia, Freio de Prata, depois o André vai contar essa história, Alexandre Jardim, Juninho Gordinho, que é discípulo do André também, e ó, nosso amigo André Coelho tá aí prestigiando de novo, o André Fala, André, grande abraço. Embolou essa galera aí toda. Maiara Verde tá aí também. Maiara, grande abraço também. Marcelo Bazzi, um grande amigo também do André, lá de São Paulo, um criador de cavalo crioulo. Daniel Teixeira, uma referência do cavalo crioulo, também tá aí. Meu amigo pessoal particular, Marlon Corrêa, tem muita gente boa. E tá aí, ó, só pra gente ter uma ideia. Uma vez eu falei pro André que o André, de maneira inconsciente, ele faz um trabalho social. Porque tem gente chegando agora, tem gente que chegou há 2 anos, há 3 anos, mas tem gente que chegou a 10, a 12, a 15, no próprio caso do David, o próprio caso do Pinha, filho do Nilton. Foi uma molecada, cara, que chegou lá como se fosse uma escolinha de equitação e saíram de lá homens. Eu pude presenciar isso. Então o André faz um trabalho maravilhoso com esses caras aí, viu? Ô, Du, você sabe que a gente, indiretamente, você não tem noção, né, do tamanho do que você vai englobando as pessoas e colocando no seu meio, né? Mas com essa história de fazer a live, cara, o que eu recebi de mensagem, de gente perguntando como é que ia ser, o pessoal até de certa forma para prestigiar, ou até mesmo para conhecer um pouco da história da gente, que a gente às vezes não tem tempo nem para contar tudo isso, né? Mas eu fiquei muito feliz, achei bem bacana. E a turma tá em peso assistindo. Aí, o Bentinho chegando aí também. Boa noite, Bentinho, lá do quintal do Bentinho, outro parceiro. Luiz Augusto Guimarães, mora lá em Santa Catarina, tá nos prestigiando também. Criado em casa desde novo. Já ganhou freio do freio jovem, Esteio, hoje corre credenciadora também, é um baita profissional do cavalo, tá prestigiando a gente também. Ô Luiz, boa noite. Então isso é legal, né? Boa noite, Luiz. Gente boa tem uma turma de peso aí, cara. Que legal. Tem gente boa aí. Parabéns, André. Então, bacana. Pode dizer. Ô, André, então, deixa eu te falar uma coisa, cara. Durante a sua carreira, quais foram os seus maiores desafios? O que você acha que foi mais difícil ali? Cara, eu sou engraçado, eu não encaro a vida assim como muito desafio, sabe? Eu sou um cara, eu sou meio de estrala, assim, se eu quiser fazer uma coisa, eu corro atrás, eu faço. Então eu sou muito determinado no que eu quero. Eu ponho uma coisa na minha cabeça assim, ó, eu vou conseguir fazer, eu faço. Não passo por cima de ninguém, não piso em ninguém, eu faço do meu jeito, mas eu consigo, graças a Deus. Então, se eu te falar assim, ó, que eu sou um cara que
Ah, cara, eu sofro assim para ter alguma coisa que eu quero, não posso falar que eu vejo diferente a vida, então, graças a Deus, eu tenho bastante fé também, mas as coisas têm dado certo. Tem uma dificuldade, assim, sabe, o Ricardo? Fala assim, nossa, eu sofri bastante, passei por isso, tanto você vê a mídia, eu simplifiquei bastante a minha vida no começo da moradia no baú, que não era tão Uhum. simples. E para mim foi bom, eu aprendi muita coisa. Então eu não tenho assim, grande dificuldade, eu não sou um cara que fica chorando, reclamando das coisas, não. Teve, Eu algum, penso muito positivo, eu penso pra teve frente. algum dia que você pensou em desistir? Que você falou, cara, isso aí não Nunca, vai dar pra mim. nunca, nunca, nunca. Nunca pensou? Nunca eu sou. Quando eu monto um cavalo assim eu quero fazer uma manobra, por exemplo, e se eu acho que não vai dar, o que que eu faço? Eu paro, eu fico pensando, o que que eu estou fazendo de errado? Primeira coisa que eu faço, o que que eu estou fazendo de errado? Porque eu que estou montado no cavalo, de certa forma, sou eu que conduzo o bicho, né? Então eu volto lá atrás. Pô, será que eu não estou mexendo errado? Será que minha mão não está errada? Minha perna não está entrando na hora errada? Então, não tem grande dificuldade, não. E tento Show, também cara. passar isso para o menino que monta comigo. Eu não tenho muita didática às vezes, mas eu tento passar de uma forma mais prática para que a pessoa pegue, entendeu? Aí, né, compadre? Não, Ô, eu André, tenho que falar. Eu tenho que falar, os meninos estão falando lá. Eu não tenho muita didática, não. Eu não tenho didática nenhuma. É José Terreiro, né? ô, André, Ele deixa, aprende muita coisa, tem bastante caminho, de- né? deixa eu te falar uma coisa, cara, que é importante a gente definir aqui, tá? Eu acho que uma coisa importante no teu sucesso pode ser o que muitas vezes as pessoas levam na brincadeira ou até falam, quando você diz que você é muito reto, é muito direto. Eu estava conversando isso com o Du hoje. Então você tem uma maneira de ser muito reta, né? Um cara que é coerente no que fala e não tem muita dúvida, não é, não é. E eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho que o mundo do cavalo precisa de pessoas assim, tá? Eu acho que você está de parabéns, É, tá? Porque eu penso que o cavalo não é um animal tão complicado como as pessoas, muita gente floreia, eu acho que não é tão complicado, ele é muito mais simples do que a gente, né? E, sim, quando, sim. e tem pessoas que vêm para o meio do cavalo e estão nessa posição até de professor, de ensinar e tal, e acabam complicando muito mais para a pessoa. Então, eu, Justamente. sinceramente, eu gosto de lidar muito com gente que nem você, cara, direto. Não é, não é. Se a gente gosta, a gente diz, se a gente não gosta, a gente não fala, e não tem meio termo, cara. Eu acho que faz falta. Hoje, eu penso que se o mundo do cavalo tivesse mais gente que nem você, acho que o profissional, o mundo do cavalo estaria em outro patamar. Tá? Então, parabéns. O que muita gente pode ver como defeito, para mim, é uma baita qualidade que você tem e te admiro muito por causa disso, cara. Entendeu? Então, cara, eu fico até feliz, obrigado pelas palavras, mas eu acho que é o mais certo o jeito de a gente viver assim. Se o cara gosta, por mais que você fale uma coisa que às vezes você magoa as pessoas, mas depois o cara ele para um pouquinho e fala, pô, será que o cara não tem razão mesmo? Ou então não, fica com raiva um pouco, depois volta de novo, né, compadre? É isso aí. Mas eu fico assim, dessa forma. Hoje você vê, a gente tem grandes amigos aqui a gente fez do mundo cavalo. Tem gente que começou comigo lá que não tinha nem cavalo, foi passear e hoje o próprio Fernando Nogueira começou com a guia manga larga, agora ele cria cavalo crioulo. E o Dúlio David, tem o Joãozinho Albuquerque, o Joãozinho é engenheiro da Embraer, gente. Você vê esse homem montando cavalo hoje, ganhou uma prova agora em Santa Catarina com a gente lá, o irmão dele, o Tiagão, o Nicolas, que estava aí agora, que tá também assistindo, parou por um tempo de montar cavalo, mas que vai voltar se Deus quiser. Pô, Vinícius Correia, o cara que tá todo dia aqui. Então, e a gente tem um grupo bem legal, a gente consegue conversar bastante. E aí um puxa a orelha de um jeito, outro puxa do outro, tem um que quer falar alguma coisa pra mim, ele não tem muita coragem, joga pro outro, joga na brincadeira. Você Era passa indireta. bastante, dá aquelas indicações e a gente acaba, você vai aprendendo a mexer com as É. pessoas, né? E é muito legal, isso eu acho bem O André, interessante. você Isso falou... a gente vai formando, né? Vai formando pessoas por intermédio do cavalo, né? E o cara, Exatamente. o cara que vem em casa, ele olha pra mim, a ver o meu jeitão, coisa e tal, quando o cara gosta, o cara de repente não quer nem ir embora mais. Ele fica aqui, passa trabalho com a gente, sorri, chora junto, mas os caras estão sempre juntos, sempre parceiro. Eu acho que, sabe, Ricardo, uma qualidade que eu vejo no André ali, o André, assim, o intuito da live né, deixar bem claro para as pessoas, é possível viver bem do cavalo. Em se falando de gestão, o nosso intuito aqui é sempre estar melhorando as pessoas, e a gente fala muito de modelagem, né? Então, uma coisa que eu observo ali no André, cara, o André é um líder nato.
E ali no grupo dele tem gente de tudo quanto é tipo, profissionais, grandes profissionais de várias áreas. Mas é impressionante, cara. Eu tive oportunidade ali algumas vezes, quando eles estão treinando alguma coisa. É um misto de seriedade de treino. E de vez em quando parece que é um monte de moleque brincando de bolinha de gude, cara. Eles conseguem buscar esse equilíbrio. E o que é melhor, eles conseguem circular por essa nuance, assim. E aí os caras estão indo lá e estão voltando com o resultado. E o que é melhor, cara, eles estão trazendo esse resultado e falando para eles assim, cara, esse resultado é seu. Entendeu? Eu pude vivenciar isso mesmo à distância. E eu acho isso é maravilhoso. Eu acho que todo CEO, todo gestor, ele precisa desenvolver esse feeling no lidar com pessoas. E não tem a ver com quem é melhor ou quem é pior, quem é maior, quem é menor. Não, tem que se colocar cada um na sua posição e falar, cara, vamos se unir, vamos construir algo junto. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu falei com o Ricardo hoje, o André, e uma das coisas que mais me admira em você é a facilidade que você tem de tomar decisão. Hoje a gente no corporativo, e até a PNL fala isso, nós vivemos em cima de decisão e não de condição. Você tem uma facilidade de tomar decisão, eu aprendo muito com você. Hoje eu estive aí na sua casa, a gente conversou bem rápido, mas você falou assim, cara, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, eu já fiz aquilo e vou fazer. E você pode voltar dali uma semana, 15 dias, ele fez. Um dia ele chegou bem e falou assim, cara, eu vou fazer um redondel aqui. Em 2 dias estava feito. Cara, eu vou plantar um tifo aqui. 3 dias estava começando a plantar. Então, se tem alguma coisa que nós profissionais do cavalo precisamos aprender, esse poder de tomar decisão, assim, tomar decisão, pegar e fazer, cara, isso é fantástico, parabéns. Edu, porque às vezes a gente não consegue, não tem mão de obra, não tem coisa, você também não pode ficar esperando muito que as pessoas façam, né? E eu gosto de fazer, eu sou meio fuçadão, sabe? Tanto no cavalo, tanto em outras coisas, tanto que eu faço evento, faço um monte de coisa. E eu acho que você não pode ficar esperando, não, você tem que correr atrás. Porque a minha vida foi assim, eu não fiquei esperando, né? Então eu corri atrás para ser hoje o André Silva, todo mundo me conhece. Então deu trabalho, mas a gente tá vencendo na vida, graças a Deus. Aqui nós planta capim, nós faz pena, faz tudo, aqui não tem problema, não tem estresse, não. Ô André, como você começou a tocar nesse assunto, conta para o pessoal, eu queria que você contasse hoje, assim, tudo que você tem para oferecer de serviço, inclusive essa questão dos eventos. Por que eu digo? Muitas vezes o cara quer viver do cavalo e ele quer ser treinador, ele só quer aprender a treinar. E aí ele não vê, por exemplo, né, no meu caso, pô, cara, a gente tem a produtora, a gente faz leilão, a gente filma, fotografa, treina, dá aula, dá curso, faz os cursos. Meu, a gente se vira nos 30. Eu faço tudo isso ligado ao cavalo, só com o cavalo. Mas a gente faz tanta coisa para conseguir viver do cavalo, e às vezes o cara não, o cara quer, pô, eu quero ser treinador e quer só treinar e não quer fazer mais nada, não quer aprender a limpar uma cocheira, não sabe fazer uma capineira, não sabe arar uma terra, não sabe, né, fincar um mourão, ele não sabe nada, esticar um arame. Então a gente que já fez tudo isso, né, eu queria que você falasse pro pessoal, até hoje, tudo que você faz para conseguir englobar tudo. Né? A gente já sabe que você é um grande gestor, né? E agora, quais outros os serviços, até para quem quer, né, te conhecer, te procurar em Caçapava, você já pode até falar aonde que as pessoas te acham, e o que que tipo de serviço você vende hoje? Só para as pessoas saberem o que é viver do cavalo. Hoje, falar do meu CT, né? Eu trabalho com locação de cocheira, domo e treinamento. E aí tenho também as aulas do pessoal do freio do proprietário, que é o freio de ouro, que foi onde eu comecei. A gente treina bastante a prova de sorte. E já treinamos bastante empenho, hoje menos. E tá, isso é a parte do cavalo. E aí eu faço os eventos, eu faço churrasco fogo de chão, faço bastante coisa, que nem final de semana trabalhei sexta, domingo e segunda. Fiz um churrasco na Nestlé lá para 1.000 pessoas. E é o outro lado, né? Que é o que a gente faz para poder conseguir juntar mais recursos para ter cavalo, para viver do cavalo, para fazer melhoria para o pessoal do cavalo também, né? E eu faço muito evento, faço evento aqui na minha casa, tanto agora dia 11 de junho vou fazer um evento aqui em casa, churrasco no chão, quem quiser comprar os convites, aí que legal aí, ó. Que legal. Muito bom. Ô André, como é que o pessoal faz para comprar o convite? Chama o CTD André Silva no Instagram, no nosso telefone aí, 99762-1750. D12, hein, pessoal? É 12, é.
É o que eu faço aí pra gente. Aí faço uns rolos, compro o gado, vendo gado, troco um cavalo, empresto, dou também que eu tô cansado, que eu acho que não serve mais pra mim. Se vai comprar alguém, eu mando, eu não sou pegado também. Vendo barato, eu compro o cara, perco dinheiro, não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que fazer para viver bem, né, ô Ricardo? Exatamente. Eu gosto de acordar cedo. Quando eu acordo cedo aqui, para ver o sol nascer, todo dia agradeço a Deus de ter acordado, de eu poder enxergar o sol. Aqui a gente tem um pôr do sol bem bonito também, que tô ali montando o cavalo, tô agradecendo, sabe? Que ser feliz no que você escolheu fazer, na verdade. Se você estiver feliz, não é dinheiro. Você tá bem, você tem que estar bem com você, o seu pessoal tem que estar bem, né? E nisso você passa para as pessoas. E as pessoas ficam, de certa forma, do nosso lado, né? Exatamente. Cara, você é um cara que você motiva, você lidera por exemplo, né, cara? Então, igual você falou, né, é importante, ó. Por exemplo, tem gente, cara, por exemplo, tem cara que sabe muito de cavalo e às vezes tem vergonha de dar um curso. Aí você mesmo falou, a minha didática às vezes não é tão boa, cara, mas isso não te para, né? E eu tenho certeza que não é tão ruim Não. assim, porque senão quem diz que o professor é bom é o resultado dos alunos. Então, se os alunos têm muito Ah, resultado, então sua didática não é ruim, estão de sacanagem com você aí, né? Estão te enchendo o saco. Então, o que acontece? É, muitas vezes, cara, você tá com vergonha, começa assim mesmo, né? Vai devagarinho, ao invés de dar curso para 20, 30 pessoas, ensina para um, pega uma criança, começa, um jovem, uma pessoa mais próxima, mas não deixa de fazer, né? Às vezes entende o que você precisa estudar, às vezes para melhorar, se isso vai te fazer se sentir mais seguro, ou então começa e todo dia tenta melhorar um pouquinho, entender o que você fez de errado, tenta melhorar, e assim vai indo, né? Porque você vê, o André, com certeza ele tem outras coisas que ele teve dificuldade, mas ele nunca parou por isso, né? Então, é o isso aí. cara que toma, ó, a gente fala muito isso, é viver de decisão e não de condição. Ele toma uma decisão e aí tudo que ele precisar fazer para colocar aquilo em prática, né, para realizar aquela decisão, ele vai fazendo, ele vai atropelando. E o pessoal que me segue, né, Ô, do curso e tudo, do método rock e tal, sabe que a vida da gente é assim. Muitas coisas a gente toma decisão, às vezes sem ter o mínimo de condição, mas a gente toma decisão e as coisas começam a acontecer para que aquilo aconteça. Então, para que, né, que aquela decisão se torne realidade. Então, a primeira coisa, muitas vezes, é você colocar o pé, né? E depois Deus vai colocar o chão. Mas isso é isso muito aí. importante, é vocês saberem, né? Na hora que vocês estiverem desanimados, sem saber o que fazer, é realmente entender o que está dentro do seu coração e seguir tomar a decisão e seguir. Ô, Ricardo, e falando aí de cavalo, eu fui daqui no Vale do Paraíba, fui o primeiro cara que fiz Ransort. A prova do Uhum. Ransort você deve conhecer, né? Conheço. Hoje a gente treina aqui no Vale do Paraíba, 1, 2, 3, 4, 5 ranchos que treinam Uhum. Ransort. Às vezes tem gente que sabe, mas a grande maioria saiu daqui de casa. Olha só. Poucos falam. Então, todo mundo, assim, eu tenho clientes que eram clientes, amigos, hoje montaram um rancho. Pegar ali o pessoal do Paulinho, o Paulinho estava numa prova boa semana passada, Pô, ganhou uma prova boa, legal. começou a fazer sorte com a gente, Abração né? pro Paulinho Mérito aí. deles, graças a Deus. O Valtinho montou um rancho, estão toscando rancho. O Thiago Açaí, lá, era meu cliente, Pô, montou o legal. rancho, treina rançort também. E quando eu vejo isso, eu fico muito feliz, porque eu penso assim, caramba, eu acho nossa região muito fraca com relação ao cavalo, acho que tem pouco movimento. Uhum. Eu queria que tivesse mais 4, 5 André aí, que pegasse e multiplicasse mais pessoas desse tipo também, que eu acho que seria bem bacana. A gente ia ter um movimento maior também de cavalo no Vale do Paraíba. Aí o cara, aquela pergunta lá, é possível viver bem do cavalo? O cara tem que escolher o que é viver bem pro cara. O cara quer ficar rico no cavalo? Não vai ficar rico. É, Agora, se o cara quer viver feliz, amizades boas, sair, conhecer gente, ir pra prova, aí o cara, se isso for viver bem do cavalo, o cara vai viver muito bem, sim. Né? exatamente. É verdade. Exatamente, cara. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a pessoa tem que ter definida, né? O que é. As pessoas equalizam sucesso por quantidade de dinheiro e prosperidade por quantidade de dinheiro. E não tem nada a ver com isso. Eu acho que nós temos que. A nossa régua, né? Somos nós que fazemos, né? Eu já vi muito conforto e riqueza no ranchinho de sapé. Então, acho que essa é a ideia. E esse cara sabe viver bem, tá? Esse cara sabe viver bem. E, ó, gente, por favor, quero aproveitar aqui, vou interromper um pouquinho, me perdoem, mas é o meu papel. Não deixe de curtir aí essa live. Encaminha para as pessoas. Às vezes tem gente que está trabalhando, tem gente que não consegue, está no trânsito. Essa live vai ficar gravada no canal do Ricardo.
manda aí, clica no aviãozinho, para quem não sabe, só clicar no aviãozinho que está aí na base, manda para os seus amigos, manda para aquela pessoa que quer viver do cavalo, para aquela pessoa que tem, de certa forma, alguma coisa para aprender com esse conteúdo. Deixe seu comentário aí durante a live também. O André já convidou ele para o evento do dia 11 e eu quero agradecer mais uma vez nosso parceiro, Aras Menezes, meu amigo Russo, que já acreditou nesse projeto. Obrigado, Russo, de coração. Tem muita coisa para acontecer. Ricardo já falou, em breve tem novidade aí do curso online, do curso híbrido, né, que é online e presencial. Tem muita gente pedindo curso presencial, então, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, lá na bio do Ricardo e na minha bio tem um link, clica lá, entra no WhatsApp, que aí a gente vai estar mandando muita coisa, muito informativo lá. Eu queria aproveitar também, queria que o André contasse um pouquinho desse projeto dele com esses meninos, né? Cara, dá para encher um caminhão boiadeiro de caras fantásticos. Esse trabalho que o André fez em relação ao freio de ouro do proprietário foi um marco na história do cavalo crioulo, principalmente em se tratando do estado de São Paulo. O André levou, se não me falha a memória, 9 alunos para a final do freio lá no Sul e conseguiu aí 7. um freio... Oi? 7. 7 alunos para a final do freio e foi contemplado aí com freio de prata, para quem não sabe o que é isso, é o segundo lugar num campeonato nacional. Então eu acho que isso, eu acho que nem nos maiores sonhos do André, não sei se ele imaginou realizar isso. Talvez ele tenha sonhado com ele ser um campeão de freio de prata, mas chegar ao nível de fazer um freio de prata, eu acho que é muito mais desafiador do que você mesmo ganhar. E eu sei como isso fez bem para ele, como isso trouxe uma alegria diferente, e os caras estão empenhados, eles querem fazer de novo, né? Tanto é que o André citou, tem mais um aluno que já ganhou mais uma prova. Então, assim, cara, aquele freio de ouro, aquele freio de prata do Vinícius, não foi o fim. Pelo contrário, foi só o começo. Tem muita coisa por vir ainda. Tive lá hoje, cara, tem uma égua que chegou lá agora, linda, maravilhosa, a função dela vai ser isso, correr prova do freio. Então eu queria que o André contasse um pouco dessa história, dessa trajetória, desse projeto com esses meninos aí que são fantásticos, tá? Ô, Du, a gente já tinha ido correr a final do freio, acho que 2 ou 3 anos atrás, antes da pandemia. O primeiro que correu lá foi o Alexandre Gilberto. Aí a gente ia meio marinhando primeira viagem, com cuidado de bicho, coisa e tal. Os nossos cavalos não andaram tão bem, também não fizeram feio. Depois fui com o Fernando Nogueira, andamos bem também, não conseguimos ser finalistas. E agora, por último ano, nós fomos lá. Cara, muito legal. E lá no Sul, você sabe que a gente tá num lugar diferente, né? O pessoal, o gaúcho ainda é um pouco bairrista, né? Mas nós não estamos nem aí, nós chegamos lá, todo mundo trajado, tem o Joãozinho, o Thiagão toca sanfona, toca o violão, já fizemos uma abertura lá, botamos a bandeira do Brasil no nosso acampamento, a bandeira do estado de São Paulo, todo mundo no primeiro dia já ficou sabendo quem era a gente. E fizemos festa lá, e para brindar isso tudo, cara, e os meninos, dos 6 que estavam correndo na final, 3 passaram para o domingo, que ia ser uma seletiva. Então, os melhores pontuados ali, acho que 12 ou 14 passos, dos 48 que corriam, passavam para a final. E 3 passou para a final. Aí o Vinícius vinha correndo, ganhando o freio de ouro. O David, por um momento, ficou no freio de bronze. E terminou o Vinícius consagrando lá com o freio de prata e para encerrar uma paleteada nota 10. Cara, aquilo ali para nós, assim, nosso grupo é muito unido. Tanto que na transmissão, se vocês quiserem ver lá, os caras cortam a transmissão, porque nós entramos na pista, todo mundo pulamos, abraçamos, choramos. E ninguém sabia que tinha ganhado o freio, se era ouro, se era prata até então. A gente achava que era ouro, mas se fosse prata também, o importante já estar no pódio. Cara, nós fizemos uma festa, cara. Daí o pessoal da transmissão meio que cortou, sabe? Botou o intervalo, nós fizemos uma baita brincadeira. À noite, pessoal, eles fizeram um campeonato lá de comidas, né? Cada acampamento fazia um prato lá para oferecer para os convidados. E tinha um palco lá que tinha sanfona, tinha violão, coisa e tal. E quem quisesse se apresentar era meio que um concurso de quem ganhava, né? E daí foi muito engraçado que nós chegamos lá, o Thiagão levou a gaita e nós estávamos lá tomando um vinho, vendo aquele pessoal fazer comida e gostar. O Thiagão chegou e falou assim: André, eu trouxe a gaita. Eu digo, mas que loucura, cara, quem vai mexer com gaita agora, um horário desse aqui? Aqui no Sul só tem gaiteiro, cara, nós vamos fazer fiasco aqui. Foi bem engraçado. E aí a gente tava começando a beber, né? Daí daqui a pouco já tomei uns 4 tacinhas de vinho e falei, Thiagão, cadê a gaita? Aí foi eu que fui procurar, porque o pessoal tava nos incomodando, e a Paulistado não vai tocar, não vai tocar.
Ah, se arrependeram de botar nós no palco. Aí você chama a festa dele. Aí foi bonito. Tocamos uma música bem tradicional do Mano Lima, que nem os caras sabiam Nossa. que, pô, imagina o Paulo, a música do Mano Lima, um cara tradicional, cara, mas foi muito legal. E aí, daí então, o pessoal já conheceu, o pessoal de São Paulo, CTD André Silva, e aí, para fechar o evento domingo, o Vinícius consegue pra gente o Freio de Prata. Cara, foi muito legal. Daí, hoje a gente, graças a Deus, a gente é bem reconhecido no meio criolista. Se falar no nome CTD André Silva de Caçapau, todo mundo sabe quem é já. É, não é mérito meu, é mérito dos meninos e da gente tá todo mundo junto e fazer essa festa junto, né? Então o mérito não é só meu, o mérito é deles. Eles que tocaram, eu só tava lá para incomodar e puxar a orelha na hora dos erros e elogiar na hora do acerto. Mas foi muito bacana, pra gente foi uma baita experiência. E já temos 2 cavalos classificados por esse ano, temos na reserva e a gente vai, acho que pro mês que vem, correr mais uma prova aí para tentar botar o resto dos meninos para correr a final de novo lá. Vamos tentar fazer uma festa de novo daquela, bem, bem bonita lá. Já deu certo. Parabéns. Mas é muito legal, Dudu. É legal assim, a gente sair de uma região nossa aqui, porque vocês que mexem com cavalo sabem que o cavalo crioulo é bem poucos aqui na nossa região. Já foi muito forte, hoje é bem fraco. Se você falar em crioulo aqui na região, a maioria sabe que é a gente que tem, então o pessoal já procura a gente. E você sair daqui, meio do anonimato, chegar lá, entrar no meio do povo, porque lá é o gaúcho, né? E a gente voltar para casa com um prêmio e fazer uma festa bem bacana foi muito legal. Foi show de bola. Manda um abraço pro Gilberto Orcomiano, que eu me esqueci dele. Um abraço, velhinho. O Gilberto tá aí, eu vi que subiu aqui, não deu entendendo falar. O Valtinho do Dom Toscano Ranch tá aí também, parceiraço, tem muita gente boa. Os meninos seus mandaram tanta mensagem aí, cara, que nem deu tempo de eu pegar todo mundo aí, cara. Mas os meninos são prata fina. Ô, Du, demais. vamos falar um pouquinho de treinamento? Teve o Billy Lopes, logo no começo da live, cara, deixou uma pergunta aqui, inclusive parou para mim, eu não vi mais ninguém que entrou, parou na pergunta dele. E é bom que a gente já aprende com o André aí, as dicas que ele vai dar aí. André, o Billy Lopes perguntou o seguinte, ó, queria saber o que faço para corrigir uma égua que fica dando coice na cavalgada. Faltou a base dela na doma, né? Na cavalgada não é lugar de corrigir animal, tem que corrigir dentro de casa, né? Eu acho que o ideal é ele pegar dentro da casa ali, numa pista, colocar uma pessoa ou outra montado junto e começar meio que associar ela com outro animal, né? Tem bicho que você não consegue tirar isso dele, é índole, que nem humano, tem cara que presta, gente que não presta, né? Mas eu acho que o ideal é ele fazer esse trabalho em casa, não na cavalgada. Começar a amarrar ela de repente com outro animal mais manso, ou andar com outro animal junto com ela, e de repente chamar um pouco mais a atenção dela na hora que ela tiver essa atitude, né? Na cavalgada é difícil. De repente é um bicho que não trabalha também, que só sai para cavalgada, fica muito à toa, e aí é o bicho que tá aí só para dar trabalho mesmo, né? Rapaz, você sabe que eu tive uma égua que era meio sangue, acho que manga larga, com marchador, e essa égua eu nunca tinha feito prova com ela, era muito boa de passeio. E, cara, eu fui numa prova no Putinho uma vez com ela, rapaz do céu, eu nunca vi aquilo. Ela dava coice com os 2 pés no cavalo que tava do lado, cara. Tive que tirar da prova. Não, eu tinha uma égua que eu corri a prova também, que era muito mansa, muito habilidosa, mas ela acabou com o trailer uma vez, e não tem o que você fazer. Ou tira, consegue tirar do trailer, senão o bicho acaba, se mata. É personalidade, né? É de cada indivíduo. Tem coisas que você consegue melhorar, né, Ricardo? Ali, acho que eu pego uma égua dessa, de repente ela tá, no dia que ela foi para cavalgada, não estava bem, estava entrando no cio. Tem fatores, né? Tem que ver qual a situação, né? Então, tipo, uma correção, fala, faz isso que vai dar certo, eu acho que é meio difícil a gente saber como é que o bicho está. Mas eu gosto muito dessa ideia que você deu de fazer uma simulação em casa, dentro da pista, colocar 1, 2, 3 animais, às vezes fazer rodar no sentido ao contrário, chegar meio rápido, próximo, e ver aonde que ela sente essa vontade de dar o coice e ali em casa fazer, né, as correções que são necessárias, porque na cavalgada, como o André disse, não é o lugar de estar corrigindo o cavalo. Né? Isso pode trazer risco para as outras pessoas. Exatamente. Aqui no meu galpão, as minhas cocheiras, elas são todas, tem janelinha, então os cavalos, eles conversam para dentro, para fora, para os lados, todos eles se vê. Depois que eu adotei esse método, quando fui construir o meu galpão, fui num amigo meu lá de São Paulo, Frei Josemar, abraço, e as cocheiras dele eram assim. E aqui em casa, se você vier aqui, você vai ver os garanhão vivem um do lado do outro, eu não tenho problema nenhum. Os cavalos eles estão socializados com o outro, entendeu?
De repente essa égua fica isolada, não tem contato. Recente chegou um potro aqui para minha casa que os caras, antes de chegar aqui em casa, o potro pintaram de verde e amarelo, que era ruim, que era trai, coisa e tal, tinha que castrar. Vem aqui ver ele hoje. Tá na cocheira dele quietinho, não dá um relincho. Ah, André, você judiou do cavalo? Não, eu só fiz o que ele queria fazer, que ele nunca, era um potro que ele foi criado, muito bem criado, e não tinha contato com nenhum animal. Por zelo, pro cara não querer machucar, o que eu fiz? Quando ele chegou aqui em casa, eu catei 2 cavalos castrados, tirei as ferraduras e soltei ele no redondel com os 2 cavalos. Ele matou aquela curiosidade dele de outro bicho. Era um potro que está em desenvolvimento, em 2 anos, cheio de hormônio. Imagina a curiosidade desse bicho, de querer conhecer outro indivíduo. Concorda comigo? Exatamente. Eu fiz umas 3, 4 vezes isso. Ah, pode machucar? Pode machucar. Mas eu quero tirar esse cavalo do contato com os outros bichos. Eu quero que ele fique um cavalo social, que seja um cavalo bom de montar. O proprietário veio agora, final de semana, aqui em casa, ver o cavalo. Eu estou montando ele 2 vezes por semana. Eu montei ele de cabresto, botei o filho do Nogueira aqui na cerneira. Ele foi andar de buçal só com uma cordinha, saí andando. Depois botei. Cavalo é outro bicho, o dono não acreditou. Ah, você cedou o cavalo, fez alguma coisa? Eu falei, não, esse chama-se manejo. E o meu manejo aqui, meus cavalos, a gente de manhã cedo, 6 horas da manhã, passa a alimentação. 7h30, 7 horas, tira todos os bichos para fora da cocheira, amarra nas árvores, nos palanques, os bichos todos se vê. E eles, quando você não tira eles da cocheira, é impressionante, eles sentem falta. Domingo, por exemplo, é um dia que a gente não tira, porque domingo tem um menino que trabalha, tem que descansar um pouco, tem que ir na missa, tem que fazer alguma coisa, então passa de manhã, limpa a cocheira, trata, e os cavalos ficam pedindo, é engraçado, para tirar para fora. Eles acostumam com isso. Aqui, quando escapa um cavalo aqui em casa, dificilmente eu tenho problema, brigou, machucou, deu coisa, ele sai pastando, cheira o outro, meio que conversa, sabe? Então, tudo é manejo. Tem que ver em qual situação que está essa égua também do menino da coisa, né? Exatamente. Manejo também, né? O André, eu fico impressionado. Eu comprei uma crioulo de um cliente do André, a Lazan frente aberta, calçada das 4 patas. Eu vou falar pra você, ela é braba também nessa condição. E se eu tivesse que pagar as coisas que ela deu na tropa dos vizinhos, eu tava enrolado, hein? Lembra dela? Era braba, hein? Tem bicho que é terrível. Fala aí, cara. Você sabe uma coisa que eu admiro muito, cara, e eu o que eu mais vi foi em Gaúcho, vi lá no Chile também quando eu fui pra lá. Essa questão, cara, que vocês têm, a gente não vê isso praticamente em nenhuma outra raça, os caras amarrando um garanhão do lado do outro. Meu, isso é uma coisa assim que, para outras raças, André, você sabe disso. Cara, a gente não vê. Você não vê uma cavalgada manga larga, o treinamento de manga larga, pelo menos eu não vi até hoje, tá? O cara amarrando os 3 garanhões um do lado do outro, e todo mundo quieto. Então... Não, mas aqui em casa não é só crioula aqui em casa, tem manga larga, tem par de milho e tudo amarrado. Faz uma hora que você estiver aqui na região, passa aqui em casa pela manhã. Então, mas como é que é o manejo. É o manejo, né, cara? Mas é o manejo que eu vejo mais feito pelo pessoal do crioulo, né? Lá no Chile, eu vi isso também do cavalo chileno e tudo. Mas, inclusive, até, eu falei pro André, pro Marcelo Tomovale, quando ele tá lá, morando lá, né? Eu falei, cara, André, Marcelo, fala aí o segredo para deixar esses garanhãozadas tudo um do lado do outro, tudo quieto. O cara, amarra, deixa amarrado algumas horas por dia. Não tem garanhão que no primeiro dia ele bate um pouco o pé, ele raspa o chão, mas daqui a pouco ele vai amansando e não tem, cara. Daqui a pouco vai amansando tudo. E eu vejo que tem essa cultura, né, no cavalo crioulo. Às vezes deixa amarrado dentro da cocheira mesmo, fora. Cara, eu acho que isso é um benefício muito grande, é o que você falou. A gente tira para fora para poder limpar a cocheira também, sem o cavalo, né? Porque é totalmente diferente se limpar uma cocheira com um cavalo dentro e com um bicho para fora, né? Totalmente. A segurança do menino que limpa também, né? O bicho dá um vacilo, cai um garfo, um carrinho, o cavalo dá um coice no cara, aí fica difícil, né? Só que com isso é bom pra tropa, é impressionante. A tropa fica mansa, aqui em casa não tem um relincho de cavalo, não tem cavalo incomodando, parece que nem tem bicho, ó, tudo quieto. É incrível isso, cara. Vocês estão de parabéns. E eu acho que é o tipo de ensinamento, cara, é o tipo da coisa simples pra caramba pra fazer. Essa questão dessa soltada que você deu com outros cavalos, tirando a ferradura e tudo. E você falou, poxa, você assume um risco, você até tem um risco, mas é um risco muito menor do que você ter um cavalo que se torne coiceiro, um cavalo que você não pode amarrar. Esse cavalo vai ter muito mais risco para a vida dele e para os outros do que um risco natural, né? Que é uma coisa natural que você fez, que é eles mesmos se educarem, né? Se sociabilizar, e aí você ganhou, né? Você ganhou a mente, você fez esse cavalo voltar a ser cavalo, ser educado por outros cavalos mesmo, se socializar, pronto, cara, é outro cavalo. Às vezes, assim, cara, tem gente que não usaria um recurso desse,
nunca ia conseguir ter o resultado que você teve. Porque é um potro, né? A gente está construindo um cavalo, ele é um potro ainda, né? Exatamente. Se eu não conseguir do meu jeito, não do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo hoje, como é que eu vou ter ele com 5 anos, um cavaleirado? Ele vai ser terrível, na verdade. Exatamente. Daí a turma geralmente fala, o cavalo não presta, o cavalo é ruim. Vamos ver o que esse bicho passou, né? O que ele teve, né? Exatamente. Mas, nossa, o bicho mudou muito. Cara, ele dá uma baita diferença. O bicho fica interessante. O André, o potro que a gente vai domar agora é um potro pente de linhagem de rédeas, de linhagem bem boa até. Ele chegou no sábado, tá fazendo uns 8 dias, acho. Ele chegou, na segunda-feira retrasado. Cara, aí vai o piquete. Falei, não, testa piquete. Se ele ficar bem no piquete, enquanto ele puder ficar no piquete, vai ficar. Deixa ele ali, cara. Ah, e você pensa que eu não quero... Todo mundo que mexe com cavalo de rédeas quer ter um pelo bonito, quer ter uma crina linda. Cara, quer que ele perca a barriga? Deixa ele ser potrinho enquanto ele puder. Na hora que a gente precisar levar para baixo, leva. Deixa ele lá, cara. Deixa a cabeça dele boa. Daqui a pouco vai treinar o resto da vida. Deixa ele lá, deixa ele aproveitar ali, se socializar. E, cara, o potro tá numa paz lá que tá... Eu só prendo, cara, no último momento, velho. Para ele depois ficar na cocheira, acho que se você tem esse recurso de deixar no piquete, show de bola, tem que deixar assim. Exatamente. Um pouco mais natural é melhor. Né? Fala alguma coisa aí, padre Eduardo Marcos. Na verdade, eu só aprendo com vocês. Na verdade, vocês dois me ensinam toda hora. E olha pra você ver que massa, cara. A gente tava numa aula, não sei se o Ricardo vai lembrar disso. A gente tava numa aula do método Rock e eu acho que foi o Luizinho que levantou essa questão de tirar os garanhões para fora e deixar eles amarrados e tal. E eu falei que eu tinha aprendido isso com você e que é uma ferramenta que funcionou muito bem. Eu tenho um cavalo aqui em casa hoje, um garanhão que é de sociedade com meu amigo Aécio Paixão lá de Resende, inclusive deve estar aí na live. Um abraço, Aécio. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando ele chegou aqui foi ensinar ele a ficar amarrado ali. Eu tenho um pé de manga ali, uma sombra boa. Eu ponho uma redinha de feno e faz parte da cultura de trabalho dele, pelo menos 2, 3 vezes na semana, ele ficar amarradinho ali, num lugar seguro, com boia. De vez em quando tira, leva ele na água, volta. Ele passa pelo menos meio dia ali fora. No começo sapateou, bateu o pé, relinchou, porque as potrinhas ficam do lado ali. Mas hoje, coitado, ele olha a árvore como um momento de lazer para ele. Ele fica super tranquilo ali. Isso eu aprendi com o André e o Ricardo se lembra. Eu comentei com isso numa aula do Método Rock. Era uma coisa que eu fazia muito aqui em casa. E dá certo mesmo. Foi sim. Show demais. Aí isso pro pessoal começar a mexer com cavalo, eu acho que a primeira coisa também é aprender a fazer manejo, né, Ricardo? Ele tá muito ligado o cara querer espinar cavalo, esbarrar cavalo, é o que os caras mais querem. Poucos querem fazer essa parte que é o dia a dia do bicho, né? Limpar uma cocheira bem limpa, limpar a água, a cama, fazer esse manejo, tirar para fora, escovar, que eu acho que é grande parte, é bem interessante, para você ter um bicho legal para você montar, né? Então, exatamente, André. Eu costumo dizer, como eu vivi muitos anos no manejo, né? Eu dei treinamento para muita gente e tudo, porque a gente tem que estar sempre treinando funcionários e tudo. Cara, eu costumo dizer assim, ó. Um cara que não sabe lidar com um cavalo na hora de limpar uma cocheira, ele pode estragar o trabalho de meses que você fez treinando um cavalo. Porque depende do medo que ele coloca dentro de uma cocheira. Esse negócio de limpar a cocheira, até vou correr o risco aqui de alguém me contrariar, mas, cara, eu tenho vídeos aí falando, eu não vejo nenhuma, assim, eu não vejo explicação de uma pessoa entrar dentro de uma cocheira e limpar a cocheira com o cavalo dentro. Eu acho que você está pondo a vida do cavalo em risco, a sua vida em risco. A gente tem que lembrar, a gente que é profissional do cavalo, a gente tem que lembrar que se você não trabalhar no outro dia, você não ganha, tá? Eu tive casos, cara, que eu quebrei o pé uma vez, montado num cavalo, e no outro dia o cara queria levar o cavalo embora. Eu ia ficar 20 dias encostado, foi a única vez que eu me quebrei mexendo no cavalo. Machuquei várias vezes, mas quebrar mesmo foi só essa vez. E, cara, o cara me perguntou, já chegou lá para levar o cavalo embora no outro dia. Quantos dias você volta a montar? Não, podia falar, ó, deixa aí, vou te ajudar nesse dia. Não tem isso. Então não justifica o risco. Se é um funcionário seu, pior ainda. Se esse cara se machuca... Gente, acho que quase todo mundo aqui já viu um cavalo com alguma coisa enroscada no rabo. Uma sela embaixo dele. Vocês sabem o que pode acontecer. Não justifica isso daí. Né? Então, poxa, puxa o cavalo para fora, você já vai estar fazendo... Ó, a dica que o André deixou aqui, né, sobre essa questão de amarrar, você só traz benefício. Amarra, é só amarrar. Né? Deixa amarradinho ali e limpa a cocheira. E tem outra coisa.
né? Quando você pega, põe um buçal num cavalo, puxa para fora, você tá vendo o bicho, se ele não tá manco, se ele não aconteceu alguma coisa, se ele, né? Você tá olhando para um cavalo, né? Porque o que acontece? Vê o cara vai limpar a cocheira naquela pressa, toca o cavalo pro canto da cocheira, limpa a cocheira e sai fora. Nem vê se o bicho comeu, se tomou água, Exatamente, puxando para exatamente, fora. Você exatamente. vai movimentar o cavalo para fora, ver se ele tá bem, não é verdade? Exatamente. Ó, outra coisa, o cara bate a cama do cavalo, sobe aquele poeirão, fica aquela neve em cima do coxo d'água, o cara não lava o coxo d'água do cavalo depois. Ei, não sei, não entendo isso daí. Sabe assim? Depende do gerente. Aqui em casa lava, viu? Aqui em casa. Né? Então, André, são umas coisas assim que não tem o porquê. O cara não vai gastar mais tempo de amarrar o cavalo ali fora. O tempo que ele não vai precisar ficar tocando o cavalo para cá, tomando cuidado, pondo piruzinho na porteira, não justifica, gente. Então é uma dica para vocês, porque hoje uma ação trabalhista pode trazer muito problema. Às vezes vai pegar o dinheiro que você guardou para você fazer uma coisa nova para sua família, para fazer uma viagem, para construir alguma coisa que você sonha, pode tudo ir embora numa ação trabalhista. Né? Então, É isso gente, mesmo. não precisa correr esse risco. Né? E sem contar que a maioria das vezes ainda o cavalo machuca e ainda, cara, o proprietário vai ter que pagar essa conta. Então a gente tem que pensar em tudo isso, gente. Né? Não justifica. Não, é. Então eu não Mas conheço. a dica pro pessoal que começar no cavalo aí, né? Exatamente. Eu acho assim, ó, eu tenho meu CT aberto aqui, o pessoal que quiser aí, o pessoal do seu grupo aí, dos seus métodos aí, quiser passar um dia com a gente aqui, ver a rotina de trabalho, tá à Obrigado, André. disposição. Ver como é que faz para limpar a cocheira, manejo de cavalo, puxa para lá, puxa para cá, tá de porta aberta, sem custo nenhum, pode trazer para cá sem problema, não tem nada para esconder de ninguém. Obrigado, André. Muito bom, cara. Disposição. E tá no radar. Não vou dispensar isso, não. E vai muito legal, além, né, pô. cara, do simples fato de você limpar uma cocheira, né? Olha quanta coisa a gente pode criar, quanta coisa a gente pode evitar, quanta coisa a gente pode proporcionar para o nosso cavalo ali naquele momento de limpar a cocheira. Foi uma mega aula aí, tá? Valeu, André. O André, a gente tem, o André, uma preocupação muito grande de construir o cara como um todo, sabe? A gente tem um curso online hoje que tem mais de 90 horas. Cara, a primeira aula é para o cara não comprar um cavalo. Cara, eu dou dica para o cara não comprar um cavalo. Primeiro ele procura um instrutor, ele faz aula com o André, ele monta cavalo crioulo, ele faz ranchote, ele faz freio, primeiro ele escolhe. Então a gente começa desde o zero, depois a gente vai até... Aí a gente fala sobre treinamento, sobre doma, sobre um monte de coisa. E aí tudo sobre cavalo. Tem manejo, tem como até o cara pegar um calo piquete, tem tudo ali. E ainda depois a gente trata do cara, o propósito do cara, para o cara entender. É igual você falou, pô, viver do cavalo é top. Só que não é uma vida com horário, não é uma vida que tem happy hour sexta-feira. O happy hour é todo dia. Se tiver cliente todo dia, todo na dia, quarta. não é? Entendeu? Eu já passei cadeando no soro em cavalo, preocupado. Entendeu? Aí você sai pra passear, o cavalo manca, aí a mulher manda o vídeo, ó, tá manco aqui, você saiu, o cavalo já mancou, ei, daí você já não dorme mais. Exato. Não, é. Não é? Saudade. Então, cara, a gente cuida do propósito para o cara entender que essa vida, o que ele vai ter. A gente fala sobre venda, sobre o cara ser um empreendedor, sobre gestão, a gente fala sobre tudo. Por quê? Porque o cara tem que entender que ele tem que ser completo. Né? Não adianta ele querer só montar cavalo, porque é mais difícil. Não é que não tem. Tem gente que vive só de montando cavalo. Mas vai ter suas dificuldades também. Né? Sim. Tudo tem suas dificuldades. Agora, para você ter seu centro de treinamento, às vezes você não vai conseguir só montando cavalo, mas aí você faz que nem o André, faz que nem eu. Pô, eu tenho a produtora, eu aprendi a fazer curso. Ó, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho de propósito, que é assim, ó, para divulgar coisa boa para vocês. A gente trabalha com outras coisas. Falando de cavalo, mas a gente não ficou só ali sentado. O André faz evento. Então, assim, a gente... Tem que abrir um segundo leque aí, né? Uma segunda opção também, né, Exatamente. Ricardo? Porque o cavalo a gente tem hospedaria, que doma treina, tem hora que tem cavalo querendo entrar na porteira para dentro do rancho, só que tem hora que não tem também, né? E os caras têm que ter uma segunda opção para outra coisa, né? Exatamente, cara. Isso é importantíssimo. Mas é um mundo muito legal, né, cara? Pô, você vê, a gente conhece de cara bacana como você, como o Du aí, entre outros que eu conheço aí, cara, sou muito grato aí ao mundo do cavalo, que pra mim é um estilo de vida, eu gosto muito. Sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho veio do cavalo, cara. Então é muito legal, assim. Onde me levou em lugares que eu não queria. De jeito nenhum. Conhecer lugares, pessoas que eu nunca. Cara, pessoas que ninguém consegue o telefone. Eu falo com as pessoas assim, direto e. Sabe assim? Então o cavalo, cara, eu também sou muito grato a ele. Inclusive tem um amigo grande parceiro aí,
O Freitas, do Rancho FN, que é o cara que criou esse potro que eu vou treinar. Estava aí na live agora há pouco, abração Freitas. Um abraço, E tem um Freitas. pedido para você aqui, André, eu vi um pedido para você aqui, ó. O Alexandre Jardim tá falando aqui, ó. Du, pede pro André deixar eu montar na minha égua amanhã. Fica aí o pedido. Esse daí tá bem assim. Ai, cara, isso é legal demais. Eu vou liberar aí agora pra ele correr uma vaca Não, amanhã. você não sabe, Olha só. cara. Eu já fiz vista grossa um monte de comentário aqui, ó. Cabanha HS é o Dumbão? Ah, É. já falou do cavalo dele aqui, falou, tem o meu. E o David falou assim, lá em cima tava assim, a didática é ruim mesmo, os alunos que é bom. Se você der confiança pra esses caras, essa live vira... Se você der confiança pra esses caras, essa live vira um stand-up, velho. Não, fala Du, sério. já nasceram prontos. Não precisa de nada, ele só precisa de um guia, só já nasceram prontos. Então, vocês não guiam melhor no centro de Umbanda e Macumba do que no CT do André, pô. Para com isso. Mérito seu também, pô. Eu vi alguma coisa ali, o Mike mandando do grupo emagrecer, alguma coisa, quase que eu dou uma bronca nele. Olha Ali, só. já. Que não é spa, não. Spa de cavalo. Que legal. Como é cara. que eu perdi a prosa? O Mike estava conversando com o Dumbão, falando que um tinha que emagrecer, não sei o que lá. Quase que eu falei aqui, não é academia, não é spa, estamos falando de cavalo aqui. Né? É isso aí. Então, cara, olha para você ver como é engraçado. Né? Pela live, pelo que a gente está conversando aqui, a gente exatamente o que você falou ali, né, Du? Você vê, a gente vê que o cara tem relacionamento, o cara tem hora que ele sabe brincar, né, tem aquele relacionamento divertido e tudo, e traz resultado. Cara, isso é um equilíbrio fantástico. É o que você falou, tá ligado a um grande líder e tá aí, ó, tá provado aí, né, cara, com o próprio comentário das pessoas. Então é muito legal, cara, a gente ter cara de verdade aqui. A gente teve com outros convidados também, comentei isso com o Luizinho, a Dalva teve também, a gente vai ter vários convidados, mas a gente sempre busca gente assim, cara, gente, sabe? Para as pessoas realmente verem que é verdade, né? Que não é mentira, não, que ninguém tá contando história aqui, não. Ser transparente, né, cara? Acho que a transparência é tudo, né? Exatamente. O cara olhar para sua figura aqui, para mim, para Dudu hoje, e falar, bom, os caras são uns homens sérios, pelo menos. Né? Exatamente. Não pode sair fazendo legado, a gente tem que deixar um legado de coisa boa. Show. Ricardo, muito bom. Só para aproveitar aí, ó, mais uma vez, lembrando para você curtir essa live, você que tem um parceiro que quer ver bem do cavalo, você que está gostando, clica aí no aviãozinho, compartilha, comenta, comenta coisa boa, coisa engraçada, comenta aí, importante você estar interagindo. Já li um monte de coisa, quero mandar um abraço pro nosso parceiro Claudinho Correia, que é nosso vizinho aqui, tem um centro de treinamento, e um abraço especial ao Tiago. Aqui para mim ele parece Tiago.i.o. Ele falou que ele comprou o método Rock na segunda aula. Isso mostra o nível de satisfação dele. Ô Tiago, obrigado, tá? Vou entrar em contato com você pra gente poder bater um papo sobre isso, tá? Obrigadão, Tiago. E bora pra cima. Abraço, Tiago. Eu sou chato, né, cara? Que eu tenho que avisar que a live tá chegando no final. Não, passa muito rápido, né, cara? Ó, essa voou, hein? Daria pra ficar a noite inteira aqui, né, cara? Mas é melhor não marcar um churrasco, um vinho e uma cerveja e uma moda de viola e a gente continuar isso. Tem que deixar um gostinho de quero mais pra todo mundo aqui, né, o Ricardo, né, André? Cara, eu quero fazer uma pergunta pro André antes de encerrar, só para finalizar. Bora lá. Ó, o Caio Benedito. Fala, Caio, beleza? Grande abraço pro Caio. Cara, treinador top também. Caio. Abraço, Luizinho. Um abraço pra nós aí, ó. Ó o Luizinho aí. Valeu, Luizinho. Boa noite. Abraço, obrigado. Luizinho. Grande abraço. Abraço, irmão. O André, sabe o que eu queria que você contasse pra nós? Teve algum cavalo na sua carreira, cara, que marcou você? Aquele cavalo que você fala, cara, esse é o cavalo que fez diferença na minha vida. Cara, teve um cavalo, esse cavalo chama Caputino da Base, era um cavalo do David. Eu ainda não tinha tanta experiência na prova, eu queria ter aquele cavalo hoje, porque esse cavalo era fenomenal, era impressionante. Eu corri uma prova com ele no Paraná lá, sempre tive cara de criança, assim, agora que tomar acabado, né, Dudu? Ninguém acreditava naquele cavalo lá. O cavalo era muito bom, era fora da curva, de trabalho, de habilidade. Eu queria ter hoje, já montei bastante cavalo bom depois desse cavalo. Mas aquele cavalo era diferente. Uma habilidade impressionante, um cavalo fiel, um cavalo vaqueiro, um cavalo de coração, sabe? Um cavalo bom mesmo.
É um dos cavalos assim que se você me perguntar, você tá, acho que o resto da minha vida. Eu montar num outro bem melhor do que ele, mas um dos melhores que eu montei. Assim, hoje eu queria montar um cavalo daquele, com o conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época eu não tinha nem tanto conhecimento de treinamento e eu fiz muita coisa com ele. Que legal, Então, um cara. cavalo Cappuccino da base, é do David Franz. Legal, cara. Muito bom. Irmão, agora é com você, Edu. Bom, eu quero aqui, antes de finalizar, né? Eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu gosto muito, porque eu acho que é uma das minhas grandes lutas, né? Dos meus treinamentos, treinando pessoas e até com o meu propósito de vida depois da bênção que foi a passagem do Miguel na minha vida, para quem conhece a minha história, uma das minhas lutas é que eu tenho visto que pessoas vivem no automático. Elas vivem para comer, beber, dormir, esperar a morte chegar, não estão preparadas para a morte. E eu acho que a gente precisa aproveitar desses cases de sucesso, como é o caso do André, para a gente poder extrair o melhor que a gente puder desses caras que nos ensinam todo momento. Eu aprendo muito todo dia com muitas pessoas. O André é um cara que já me ensinou muito, aprendo muito com ele, o Ricardo. E eu sei que tem pessoas que também, de certa forma, já aprenderam alguma coisa comigo. Essa pergunta é uma pergunta que eu criei junto com o Ricardo, quando a gente começou a sentar e desenhar a primeira entrevista que a gente ia fazer lá com o Freitas. E eu falei, Ricardo, eu tenho duas perguntas, né? Que na verdade são muito fortes. E a gente precisa medir para poder fazer essa pergunta. Mas eu falei, cara, não tem que fazer. Tem que fazer porque a televisão já censura muitas coisas. E a gente não vai falar nada que seja besteira. A gente tem que fazer porque a gente assumiu o papel de mostrar uma verdade. Mostrar a verdade do Eduardo, a verdade do Ricardo e a verdade de todo mundo que estiver envolvido na onde a gente esteja. E o André é um cara muito verdadeiro. Então, o André, a pergunta que eu farei para você é o seguinte, cara. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar lá atrás, quando você estava naquela transição de servente de pedreiro a ser o primeiro auxiliar do Jorge Caran, como se você estivesse na primeira semana morando lá dentro daquele baú. Se você pudesse voltar no tempo, voltar lá naquele momento e ficar frente a frente com o André de anos atrás, qual seria o conselho que você daria para ele hoje? Cara, eu ia dizer para ele, cara, faça tudo de novo. Eu não mudaria nada não, Dô. Não mudaria não, eu fiz muita coisa, eu fui sempre muito feliz. Todas as minhas atitudes, o que eu escolhi fazer, eu trabalhei um tempo em São Paulo, não estava me sentindo bem, eu pedi para ir embora, cara, o cara ficou muito mal quando eu saí de lá. 2 vezes já fiz isso, porque eu sempre busquei primeiro ser feliz. E eu gosto muito de gente, eu gosto muito de amizade. Eu não mudaria nada não, o conselho que eu dava para o André, eu falava, André, ó, faz de novo. É isso aí. Deu certo, é legal, vai, você gosta. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo você vai ter que escolher se você voltar de novo para essa terra uma coisa, cavalo ou outra coisa, sei que lá, eu escolheria de novo. E eu sou muito feliz no que eu faço hoje, graças a Deus. Não, isso não é um problema para mim essa escolha não. Bom, maravilha. Então, obrigado. Vou finalizar por aqui pedindo para mais uma vez para você curtir, compartilhar, que essa live foi fantástica. Deixar seu comentário aqui. E agradecer você, Ricardo, pela oportunidade de eu estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecer a você, André, meu parceiro. Fico até emocionado, que sabe que a gente passou muita coisa junto. Obrigado por você ser esse cara tão especial na minha vida. Você sabe que você literalmente foi o cara que me ensinou que existe 3 maneiras a gente medir uma amizade. É o tempo, a distância e o não. Nós já vivemos longe. Às vezes a gente mora aqui a 1 quilômetro um do outro, fica 6 meses sem se ver, já precisamos falar não um pro outro, mas a nossa amizade nunca mudou, assim é eu e o Ricardo e assim sou eu com você. Então, muito obrigado. O que eu tenho nessa noite a pedir é que Deus te abençoe cada vez mais e mais, que você seja cada vez mais feliz e que a gente possa desfrutar muito ainda dessa amizade maravilhosa que Deus nos proporcionou. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você existir na minha vida de maneira especial, obrigado pelo trabalho que você faz com esses meninos aí, e que Deus possa abençoar você, continua compartilhando com a gente. E para você que está aí, que gostou da live, curte, compartilha e não se esqueça que a vida é dura só para quem é mole. Du, Ricardo, dá licença, queria fazer um agradecimento. Queria agradecer a todo mundo, o pessoal que
mandou mensagem aí, que entrou na live. Juninho acabou de mandar uma mensagem que aprendeu a montar cavalo comigo, foi imenso. Se eu tivesse outra live para fazer, eu queria contar a história do Juninho. Olha. É muito Mas engraçado. tem, viu? Obrigado, pessoal, os guris do CTD aqui, André Silva, pessoal, os amigos. Ô, Du, obrigado por esse convite. Semana você me tinha chamado outros dias, mas não pude. Agora, graças a Deus, eu consegui vir. Estou à disposição, meu CT está de porta aberta para você, Ricardo, para o Du, para o projeto de vocês. No que eu puder ajudar, você pode contar comigo. Obrigado, Ricardo, por ter me chamado, por ter confiado aí. Saiu um pouco de fiasqueira aí, mas nada, deu bom. foi ótimo, André. André, eu... Aí deixar um recado para o pessoal que quiser, que gosta do cavalo, que quiser, que vá em frente, né? Que lute, que... O cavalo é muito gostoso. O que eu falo assim, o ambiente do cavalo é muito rico, né, Ricardo? Se a gente desenvolver pessoas do bem, você consegue viver muito bem no meio do cavalo. Exatamente. Tem uns cursos também, né? Mas você deixa eles fora e toca o pau. Mas em qualquer meio tem, né, André? Então a gente tem que saber filtrar isso daí, né? Eu tenho que mandar um abraço para minha mulher também, que ela tá assistindo aqui, que se eu não falar, depois fica brava. Beijo, amor. Te amo. Fala o nome dela, pô. Nossa. Maria Cristina. Ô, Maria Cristina, um abraço. Legal, cara. André, obrigado, cara. Foi uma honra ter você aí, junto com a gente aqui. Cara, sabe uma coisa que eu agradeço a Deus por a gente estar fazendo esse projeto, cara? Porque muitas vezes, cara, eu já te vi, né, várias vezes, e muitas vezes a gente não consegue conhecer a fundo a pessoa como a gente conhece aqui numa live. Então, para mim foi um prazer conhecer um pouco mais a sua história. O Du já contava, eu já sabia, né, bem pouco e tal, mas, cara, foi um prazer e do jeito que você falou que eu posso contar com você, você também pode contar comigo, pro que você precisar. Agradeço. Tá bom? Um abração para você, cara. Deus te abençoe muito. Continue sendo esse cara íntegro que você é. E é isso aí, cara. O que você precisar, tamo junto. Grande abraço para você, para todos que estão na live. Oi? Para você também, conte comigo se você precisar. Beleza, André. Obrigado, viu? O Claudinho colocou aí, amanhã treino na casa do André, treino de Ransort amanhã aqui em casa, às 18 horas. Apareça aqui. Eu vou sim, André. Pode ficar tranquilo que nós vamos. Tá bom? Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Abraço a todos. Com você. Valeu. Du, brigadão, companheiro. Tamo fica junto. Com Deus. Amém. Abraço. Beijo, tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.